Olá, queridos professores, coordenadores do Ministério da Criança, dos adolescentes, pais e líderes. É um prazer estar aqui nesta manhã, participando com vocês na última trimestral de 2021. E com certeza vamos ter momentos muito especiais. Como convidada dessa manhã, está aqui conosco a professora Neila Oliveira. Ela trabalha na Casa Publicadora Brasileira. Ela que prepara, faz a edição da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Ela é palestrante. E eu tenho certeza que a mensagem que ela trará para nós nesta manhã será de grande proveito para a nossa missão como pais, professores, mas também vamos estar mais aptos para ajudar os nossos adolescentes que vivem momentos tão desafiadores. Por isso, que Deus abençoe você, querida Neila. Nós vamos começar essa trimestral pedindo a bênção de Deus para que Deus possa usá-la poderosamente neste momento. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de realizarmos mais uma trimestral. E queremos, Senhor, a Tua presença, a presença do Teu Espírito. Neste momento, abençoa a professora Neila, que vai compartilhar um tema tão relevante para os nossos dias. Que o Senhor a abençoe e que possamos aprender e colocar em prática na nossa vida, ajudar a salvar essa geração. Senhor, esteja conosco e rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Marli. Bom dia, queridos professores. Que bom a gente poder estar junto novamente, né? Nesse momento tão especial. Eu gosto muito quando chega essa temporada aí das trimestrais, né? Que a gente tem a oportunidade de trocar experiências, de aprender muita coisa nova. Você me apresentou, né, Marli, como editora aí da Lição dos Adolescentes, mas eu sou professora também de classe de adolescentes, aqui na minha igreja, na cidade, né, onde eu moro, a cidade aqui de Tatuí. Eu, meu marido e meu filho mais novo, nós somos professores também da classe de adolescentes. Então, estamos junto aí, né? O que vocês passam, sentem, a gente também tem passado aqui e tem sido um privilégio, eu digo sempre um privilégio poder lidar com essa faixa etária, né? Que é desafiadora, mas que também traz muita motivação para a gente, porque a gente sabe do potencial deles, né? Eu falo assim dos adolescentes, mas porque toda criança vai ser adolescente um dia, e todo jovem foi adolescente, então eles estão, eu diria assim, no ponto central ali, né, e merecem de fato a nossa dedicação, a nossa atenção. Eu queria aproveitar, né, esses momentos com vocês para a gente falar um pouquinho sobre algumas tendências, algumas coisas que têm acontecido, né, e vou daqui a pouco começar a compartilhar com vocês as telas, né, da minha apresentação, mas antes eu queria mostrar para vocês essa Bíblia linda aqui. Olha que linda. Foi um presente essa Bíblia. Ela é uma versão bem contemporânea, nova versão transformadora, da editora Mundo Cristão, e essa Bíblia ela tem uma história, e eu assumi um compromisso assim com Deus, que toda vez que eu usasse essa Bíblia eu ia contar. Então, eu não conheço, né, você que está acompanhando a gente, que está assistindo, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais são as suas necessidades. Mas eu preciso contar, né, essa história, porque eu havia ganhado uma Bíblia nessa versão de uma classe de adolescentes em São Paulo, onde eu estive, e gostei muito. E era uma capa pink com escrito Jesus em letra cursiva. E foi uma Bíblia que eu usei muito, manuseei tanto essa Bíblia que ela quase assim desmontou, né? E meu filho mais novo e eu temos um canal chamado Lamed, que é de estudo da lição, né, da Escola Sabatina, e eu sempre usava aquela Bíblia, né, quando a gente ia gravar os vídeos do canal. E um dia eu tirei a Bíblia da minha bolsa e ela praticamente desmontou, assim, na minha mão. E eu fiquei muito triste porque era uma Bíblia cheia de anotações, estava fazendo meu ano bíblico por ela, e isso aconteceu numa terça-feira e eu pensei, na quarta-feira eu vou à loja da Casa Publicadora Brasileira, porque eles vendem também, né, essas Bíblias, e vou escolher uma nova Bíblia. E assim eu fiz. Na quarta-feira, logo após o almoço, fui à loja, olhei na prateleira, assim, tinha dezenas de capas, uma mais linda do que a outra, e eu peguei uma Bíblia bem semelhante a esta.
E falei, que Bíblia linda, que acabamento maravilhoso. Mas eu pensei, uau, mas essa Bíblia talvez não aguente eu manusear tanto, né, como eu tenho feito. Talvez seja melhor eu levar uma Bíblia com um visual mais tradicional. Peguei uma Bíblia capa de couro, acabamento dourado, e fiquei ali em dúvida, mas depois eu resolvi, falei, eu vou esperar um pouco mais. Vou fazer uma pesquisa e depois eu sei que aqui, né, temos essas opções, depois eu volto e compro. Foi o tempo de eu chegar na minha sala de trabalho, um colega bateu a porta e entrou com uma sacola. E quando ele entrou, ele disse assim, Neila, o Marcelo Martins, que é o representante comercial, é um dos diretores, né, comerciais da Mundo Cristão, esteve hoje aqui na Casa Publicadora e deixou essa sacola para você, com alguns presentes. E aí você pode imaginar, né? A primeira coisa que eu tirei daquela sacola foi esta Bíblia. Mas não tinha só ela ali. Tinha mais uma Bíblia de couro com acabamento dourado, uma Bíblia de estudos da NVT e mais uma Bíblia 365, que é uma proposta de estudar a Bíblia em um ano com porções da Bíblia. Você pode imaginar a minha emoção, né? Eu tive vontade de chorar na hora, de gratidão a Deus, porque há coisas que às vezes eu peço a Deus, outras parece que nem dá tempo. E eu estou contando isso para você, querido professor, que está nos acompanhando, porque eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você gostaria de pedir a Deus, ou até aquilo que você nem expressou, mas eu quero que você saiba que Deus está atento a tudo que diz respeito a você, e especialmente nesse desafio, que eu digo é um privilégio também, que Deus está te concedendo, que é continuar servindo e ajudando essas crianças, esses adolescentes, para que eles se tornem cidadãos do céu. Então, dito isso, eu creio que você entende a necessidade que nós temos hoje de estar por dentro de, como eu disse no início, algumas coisas que têm acontecido. E essa apresentação que eu vou fazer para vocês, ela, na verdade, foi a conclusão de um artigo que eu preparei quando eu estava fazendo um MBA em Novas Gerações, pela Divisão Sul-Americana. E algo que me chamou a atenção é que todos nós que estávamos envolvidos naquele curso, ficávamos muito entusiasmados com os adolescentes, aí, as crianças, adolescentes e jovens sendo os protagonistas, né, dos eventos finais aí deste mundo. E aquilo me preocupou só num aspecto, né? Para você ser protagonista, você precisa conhecer muito bem o roteiro. Então, essa era a questão. Todos nós vibrávamos com isso, deles ocuparem esse papel central. Deus tem planos para eles nesse sentido, mas será que eles conhecem o roteiro? Será que eles estão sendo preparados para isso? Alguns conhecem já uma palestra que eu comecei, né, dando lá por volta de 2014, falando sobre essa questão de preparar uma geração. Então, a minha preocupação foi essa, e eu vou começar agora, então, o compartilhamento de tela. Você fique atento aí, né, ligadinho comigo, porque a gente vai usar bastante esse recurso visual, e eu preciso que vocês me acompanhem aí, estejam comigo, ok? Porque a gente vai ter que seguir uma linha de raciocínio, e cada detalhe é importante agora. Protagonistas conhecedores do roteiro, e eu colocaria um subtítulo aí, né? O plano de Deus para a salvação das novas gerações. Então, vamos comigo? Bora lá. Bem, a base desse estudo, desse artigo, foi esse texto de Joel 2:28. É um texto conhecido. Você que trabalha aí com as novas gerações precisa conhecer esse texto e saber da importância dele. Está lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Não tem como ler um texto desse e não entender que ele está se referindo às crianças, adolescentes e jovens. E alguns pensam assim, mas profetizar, o que é isso? Será que daqui a pouco as crianças vão começar a predizer o futuro, né? E as pessoas vão ficar curiosas com isso? O que será que quer dizer, né? Esse verbo, essa ação deles aí. É só a gente pensar o que é um profeta. Quem eram os profetas na Bíblia?
eram os porta-vozes de Deus, eram mensageiros de Deus. Então, o plano de Deus é exatamente esse para as novas gerações, que eles se tornem porta-vozes, que eles sejam aqueles que vão, de fato, espalhar a mensagem de salvação. Quem resiste uma criança falando da Bíblia? Você já viu alguém resistir uma criança que fala da Bíblia, um adolescente que no seu grupo ali de amigos saiba defender a razão de sua fé? Entendemos melhor quando lembramos, né, do que significa essa palavra-chave aí, profetizarão. Mas muito bem, vamos avançar um pouquinho aqui, porque aqueles que me conhecem sabem da minha paixão pelo espírito de profecia. E claro, eu comecei a minha pesquisa falando exatamente do que Ellen White, na época dela, já tinha como expectativa com as novas gerações. E eu quero apresentar apenas 2 textos aqui para vocês, porque eu poderia passar a manhã inteira, né, falando sobre esse assunto, mas eu selecionei 2 textos aqui que mostram como no tempo ali de Ellen White, século XIX, né, início ali do século XX, como que ela já olhava para as novas gerações. E observe aqui que ela usa muito essa expressão, as crianças e os jovens, mas entre crianças e jovens, como eu disse no início, estão quem? Os adolescentes, então está englobando tudo, né? As crianças e os jovens, com seu vigoroso talento, energia e coragem, sua impressionabilidade, são amados de Deus e deseja ele pô-los em harmonia com seus instrumentos divinos. Eles pertencem a Cristo, são a aquisição de seu sangue, a reivindicação de seu amor. Vivem porque ele os mantém por seu poder. Seu tempo, suas forças, suas habilidades lhe pertencem para serem desenvolvidos, educados e usados por ele. Que lindo isso, né? Vamos mais um texto aqui? Vamos lá. Veja esse aqui. O talento juvenil, bem organizado e bem exercitado, é necessário em nossas igrejas. Eu me alegro com uma declaração dessa, porque a gente vê o plano de Deus de que as gerações, elas se relacionem mesmo, né? As crianças aprendendo com os mais experientes, os idosos aprendendo também, né, com os mais novos, uma troca de experiências ali, experiência e energia. Imagine, né, o potencial disso. E o texto continua dizendo: os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias, a menos que essas energias sejam dirigidas por condutos certos, preste atenção nisso daqui, serão pelos jovens usadas de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se demonstrará um mal àqueles com quem se associam. Então, percebemos aqui a preocupação, o cuidado, não é? Muito bem. Isso foi o que Ellen White já dizia no tempo dela. Tinha uma preocupação enorme com as novas gerações. E a gente entende por quê. Já naquela época ela via o potencial e o plano que Deus tinha. Hoje a gente já vê muitos profissionais que estudam, né, essa faixa etária, reconhecendo isso, a potencialidade que as novas gerações alcançam, especialmente, prestem atenção aí, na adolescência. Aqui vocês estão vendo Daniel Siegel, que é autor desses 2 livros, mas eu quero destacar uma expressão aqui, um trecho do livro dele, Cérebro Adolescente. Observe o que ele diz aí. É nessa fase que o adolescente, e preste atenção que mudou, olha, a faixa etária aí da adolescência, reconhecido cientificamente, a adolescência agora vai dos 12 aos 24 anos, ok? Observe aí, é nessa fase que o adolescente pode alcançar o potencial máximo, porque seu cérebro está em pleno desenvolvimento. As mudanças naturais e sadias no cérebro deveriam ser vistas como excelentes oportunidades para o amadurecimento e ajudar a criar em vários aspectos uma jornada vital mais positiva e produtiva. Olha que incrível, né? Isso, mas vamos avançar um pouquinho, que tem mais um texto aqui que eu selecionei, né, de Ellen White. Ela diz: agora é o tempo e a oportunidade para trabalharmos pelos jovens. Diga-lhes que atualmente estamos numa crise perigosa e precisamos saber como distinguir a verdadeira piedade. Queridos, vocês vão concordar comigo. Parece que esse texto foi escrito ontem para a gente. Não é? Olha, não é exatamente o tempo que a gente está vivendo, que a gente está percebendo, sentindo hoje. Olha ali o que diz a continuação. Nossos jovens precisam ser ajudados, erguidos e animados, mas da maneira
correta, talvez não como eles gostariam, mas da maneira que os ajude a ter mente santificada. Quando fala ali de piedade, é uma palavra que tem, assim, sido esquecida, né? Mas eu achei muito interessante um pastor falando recentemente que a gente entende o que é piedade quando a gente pensa no inverso dessa palavra. Impiedade, como o mundo está cheio, né? De impiedade. Então, a gente consegue entender até melhor o significado de piedade pelo contraste, né? Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos voltar para o texto de Joel 2:28. Observa nesse texto que esse é o plano de Deus, de fato, para as novas gerações. Mas você percebe aqui que tem uma condição? Eu digo que esse texto ele é uma profecia promessa, né? E há uma condição para que essa profecia, essa promessa se cumpra nos nossos dias. Observou ali no início o que diz? E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito. Ou seja, a condição é essa. As novas gerações vão cumprir esse plano quando elas estiverem repletas do Espírito Santo. Então, parece até uma coisa bem simples, né? Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Se a gente está falando em protagonistas, a gente precisa entender que existe um roteiro. E qual é o roteiro, queridos? A Bíblia, né? A palavra de Deus. A Bíblia é o roteiro principal. Eu costumo dizer que se a Bíblia é o roteiro, o espírito de profecia é o script. Eu trabalho com roteirização, sou uma das roteiristas do Presente de Nick, aquela série de desenhos animados que está no Feliz 7 Play. Então, eu comecei a entender um pouco, sabe, de como funciona essa questão, sabe, de roteiro, de script. O roteiro realmente é a história principal ali, né, que você desenvolve, está ali. E o script são praticamente aquelas anotações de margem que você vai dizer como que a cena tem que acontecer para que aquilo se torne mais real. Por isso que eu digo que o espírito de profecia, e vocês estão vendo aí, né, o box da série Conflito na Linguagem de hoje, é como esse script. Ele traz as orientações para os nossos dias. Eu tenho certeza que aqueles que têm lido, que têm se dedicado à leitura desses materiais, têm se surpreendido com a atualidade. Parece que os textos assim, estão mais atuais, né, do que estavam alguns anos atrás. A gente vê isso como se estivesse acontecendo em tempo real. Então, temos aí a Bíblia como roteiro principal, temos o espírito de profecia como o script, mas a gente não pode esquecer de uma coisa, um detalhe, é que se existe um plano, há um inimigo tentando destruir esse plano. E um inimigo que conhece muito bem o roteiro, porque ele estuda, ele busca, não com a mesma intenção que nós. Então, se existe esse inimigo, a gente tem que estar alerta, atento, porque certamente ele procuraria trabalhar. Vou dizer aí 2 modos, só resumindo, né? Porque existem muitas maneiras, mas se a gente está falando de roteiro, a gente sabe que tem uma história original e que ele trabalharia tentando distorcer esse enredo e até mesmo invertendo os papéis. E como será que isso tem acontecido, queridos? Eu vou dar alguns exemplos. Na verdade, eu separei 3 exemplos aqui para a gente entender como que isso na prática tem funcionado. Porque existe o que Deus diz, existe o que o autor, né, desse roteiro, dessa história, escreveu, disse, e existe a forma do inimigo agir, que é distorcendo isso. E ele vai usar o quê? A mesma estratégia que ele usou no céu, que ele usou com Adão e Eva. Quais são essas estratégias? O engano, a dissimulação, a mentira, colocar palavras na boca de Deus que Deus não disse, revestir, né, a mentira com uma aparente verdade, continua sendo o mesmo jeitinho de agir. E por que ele tem feito isso? Porque tem dado certo. Então, vou mostrar 3 exemplos aqui para vocês de como isso tem acontecido na prática, ok? O primeiro exemplo está aqui. Deus disse, não desobedeçam, porque certamente vocês vão morrer. A consequência do pecado será a morte. Deus criou o ser humano para ser imortal, mas a desobediência trouxe a morte para a existência do ser humano. E será assim, né, até que essa situação seja corrigida, mas vai chegar o tempo para isso. Mas o que tem sido ensinado?
como que o inimigo tem disfarçado, né? Como que ele tem apresentado a distorção desse enredo? Apresentando a imortalidade da alma agora. Aí a gente vai pensar, mas o que que um desenho, né, um slide como esse, tem a ver com o assunto que a Neila está falando? Simples. Esse foi um dos primeiros desenhos em que a imortalidade da alma foi apresentada como algo natural. Aí, o que que acontece, né? Quando a gente está assistindo um filme, um desenho, uma série, e a gente sabe que aquilo é apenas uma ficção, a gente tem a tendência de baixar a guarda, né? E a gente pensa assim, eu sei até onde eu posso ir, eu tenho o controle da situação, mas observe um detalhe comigo. Eva foi avisada de que o inimigo tentaria fazê-los pecar. E se Lúcifer tivesse aparecido na forma de um anjo, que ainda ele, né, mantinha ali a sua forma, ela não teria dado ouvidos à conversa dele. Ela teria saído dali. Se Lúcifer tivesse aparecido como outro ser humano, você acha que Eva teria dado ouvidos a ele? Não. Mas quando ele apareceu numa forma inferior de vida, e Ellen White frisa muito isso, ela baixou a guarda. E ela começou a ouvir o que a serpente estava dizendo. Um animal falante. Você já percebeu que a maioria dos desenhos, né, dos filmes aí, das animações, eles apresentam animais falando? Isso reforça ainda mais aquela falsa segurança, né, que a gente tem de, não, eu sei que isso não tem nada a ver, eu estou no controle. Eva também achou que estava no controle. Mas a serpente, né, Satanás usando ali a serpente como uma médium, vamos dizer assim, causou uma tremenda distração. E Eva acabou entrando em diálogo, em conversa ali, e acabou pecando, né, desobedecendo. Só um exemplo, né, aqui para vocês, e eu peguei um dos mais antigos e um dos mais recentes, né, porque a gente tem percebido que está tudo cada vez mais claro. Esse desenho, uma das últimas animações aí que eu falei para vocês, conta a história de um professor que estava para realizar um sonho, que ele, na verdade, queria se dedicar à música, mas quando ele está prestes a realizar esse sonho, ele sofre um acidente, ele é enviado, então, para um outro mundo chamado de O Grande Antes, onde ele vai ter contato com almas, né, que não reencarnaram, ou algumas que estavam aguardando, né, a reencarnação. O assunto da imortalidade da alma sendo apresentado de uma forma bem nítida, né, bem clara aí para o público. E nós percebemos que um primeiro princípio fica claro aí. Eu vou passar 5 princípios com vocês. O primeiro deles é esse: não existe mais nada subliminar. Está tudo muito claro, né? Muito declarado. Bem, o segundo exemplo de distorsão de roteiro que eu quero apresentar para vocês está aqui. Deus disse: não imitem a prática das pessoas que não temem ao Senhor, que entregam o controle de sua vida ao inimigo, não se envolvam com magia, bruxaria, feitiçaria. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara. A gente vê exemplos no Antigo Testamento e a gente vê também no Novo Testamento, né? Quando fala dos Efésios ali, que eles se desfizeram dos livros que falam sobre magia e tal. Deus foi muito claro em sua palavra. Mas o que tem acontecido? A magia, ela tem sido apresentada como algo inocente, algo que faz parte do universo das crianças, né? Como algo que traga ludicidade, né, para as crianças e os adolescentes. E isso foi sendo, então, apresentado, sendo aparentemente, né, inocente, porque a magia, ela tem brilho, ela tem cor, mas observa só isso daqui, olha. A magia, ela é a contrafação, ou seja, a falsificação para os milagres de Deus. Ao longo da Bíblia, a gente vai ver isso acontecendo. E sem contar, queridos, que essas foram bandeiras assumidas pelo inimigo de Deus, e nosso inimigo também. Se a gente vai ali para Deuteronômio 18, a gente vê um pacote, né, de coisas que Deus disse que deveriam estar longe do povo de Deus. E a magia é uma dessas coisas. Depois você confere lá, leia lá em Deuteronômio 18, dos versos 9 em diante. Você vai ver que a magia aparece ali junto com a bruxaria, feitiçaria e outros elementos mais. Mas como eu disse, basta que isso apareça de uma forma bonita,
como algo que resolve os problemas, que tem cor, que tem brilho, e assim isso foi sendo introduzido, né, no universo aí das crianças e sendo assimilado. Claro que isso acabou, né, levando, preparando, eu diria assim, uma geração inteira para depois assimilar, ou pelo menos achar que a bruxaria, a feitiçaria, estavam como coisas inocentes também. Aqui o exemplo, né, do que aconteceu com o fenômeno que foi Harry Potter a partir de 1997 e que realmente ao longo do tempo foi formando uma geração, porque os leitores de Harry Potter eles foram se identificando, né, cada vez mais ali com o personagem e hoje a gente já vê como isso realmente foi tirando a sensibilidade quanto a uma questão que era vista com seriedade. Inclusive as crianças tinham medo, né? Falava em bruxos e coisas assim, eles tinham medo. E aqui, vocês estão vendo, eu estou usando um exemplo mais antigo e um mais recente. Uma série que fez muito sucesso, chamada WandaVision, que nada mais é do que a história da feiticeira Escarlate. Então, a gente percebe quem é a feiticeira Escarlate. Observe essas informações aqui. Ela começou como vilã, né? Mas depois se tornou heroína. Ela conseguiu controlar a magia do caos, a magia avançada, trazer pessoas de volta à vida, criar vida a partir do nada. E os seus poderes são voar, manipular mentes, fazer todo tipo de variação de poder, né? Bem claro aqui o que isso apresenta. Não sei se já ouviram falar dessa nova modalidade aí, o TikTok. A gente sabe, né, que a nossa turminha está muito ligada a essas redes sociais. O TikTok é uma delas, né, uma das principais. E aqui é o que também tem se tornado um fenômeno, porque na época da pandemia, essa novidade, vamos dizer assim, né, acabou conquistando muitas pessoas, especialmente nessa faixa etária com a qual a gente trabalha, que é a bruxaria aí sendo apresentada, né, como uma modalidade aí o símbolo da Wicca, né, o pentagrama, e aqui mais algumas imagens. E por que essa geração acabou se envolvendo com essas coisas? Vocês não vão acreditar, porque estão em busca de um sentido para a vida. A pandemia mexeu com todo mundo, né? Então a gente vai percebendo como algumas barreiras elas vão sendo quebradas, né? Ok, vamos então à o terceiro exemplo aí de distorção de enredo. Veja aqui, Deus diz em sua palavra, não apaguem o espírito. A gente sabe que a Bíblia usa vários símbolos para o espírito. Um deles é o fogo, e o texto diz, não apaguem o espírito, não afastem o espírito. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Mais claro do que isso, queridos, não tem como. Observem, né? Às vezes eles querem dialogar com a gente, falar alguma coisa, mas observem, a Bíblia é clara, mantenham-se afastados de toda forma de mal. E como será que eles têm sido atraídos, né, para as formas de mal? Bem, vocês vão se lembrar que uns anos atrás, as histórias, especialmente dos contos de fadas, elas deixavam muito claro o bem, o mal. O bem sempre vencia o mal tinha aquilo que ele merecia. Mas de um tempo para cá, o que tem acontecido com essas histórias? As releituras. E aí, nessas releituras, o que a gente tem percebido? Que o mal, ou os personagens, né, que estavam associados ao mal, representam o mal, eles começam a ganhar protagonismo. Foi o caso de Malévola, em 2014, fez muito sucesso, né, aí tá Malévola 2, né, vamos dizer assim, com cada vez mais uma demonstração de como tudo está claro, explícito, né, olha a chamada, Dona do Mal. Eu gosto, eu já vou deixar isso claro para vocês, vou dizer para vocês como que eu faço minhas pesquisas para ninguém ficar imaginando que eu, né, sento lá, fico assistindo essas coisas, leio tudo para anotar, assisto as séries para depois dizer, olha, não podemos fazer isso ou aquilo porque o perigo está aqui, está ali. Alguns acham que é assim que eu faço, então eu já vou esclarecer. Queridos, as minhas pesquisas eu faço lendo as sinopses, que são resumos, e eu gosto muito de ler entrevistas com produtores, às vezes com atores,
quem de fato está por trás daquilo, porque em algum momento eles deixam aquilo muito claro, qual foi a intenção ao produzir determinados materiais. E outra coisa também que eu gosto de pesquisar são as reações. Às vezes eu gasto um tempinho assim só lendo as reações, sabe, das pessoas aquilo. Para mim isso é suficiente, vou já explicar por quê. Você já viu alguém revirar o lixo e sair limpo? Não adianta, queridos, ficarmos, sabe, escarafunchando e não, mas eu quero saber mais. Não, é só para eu estar preparado, porque não compensa. Não compensa. Sabe o que a gente precisa? Conhecer muito bem a verdade, a palavra de Deus. Para quando, né, o erro aparecer, você conhece a verdade que abre os seus olhos, né? Porque alguns gostam, né, ou dão essa desculpa, não, Tom, mas eu preciso ajudar os meus adolescentes, porque, então vamos marcar, vamos assistir, não façam isso, por favor, aceitem meu conselho. Nós precisamos trabalhar com a verdade sempre, né? E ajudá-los a enxergar a verdade, porque se eles conhecem a verdade, o erro se tornará muito evidente para eles. Então tá aqui só um exemplo, né, do que foi dito por Joaquim Ronin, que foi o diretor de Malévola 2. Observa aí, olha. Diretor investiga a maldade e promete história original. Esqueça a velha história da Bela Adormecida. Esta é uma história original completamente nova. As lentes estão focadas no universo da Malévola. É também sobre a natureza do mal. A vilania absoluta não interessa a Ronin. Ele quer explorar todos os lados da maldade, até o mais frágil. Seu adolescente sabe que essa é a intenção de quem produziu, né? Outro exemplo aqui, né? Descendentes. Olha a chamada. Esse é um filme que foi produzido especificamente para adolescentes. Queridos, não existe mais nada subliminar. Vocês estão vendo aí? Sabe qual é a história original de um fruto, de uma serpente? Você sabe quem está copiando quem. Por que esses elementos estão aí? Isso não é uma forma de distorcer o enredo? Olha a chamada, né, do primeiro filme, Maus desde o berço. Fez sucesso. Descendentes 2, os descendentes transformaram o mal em algo bom. A inversão aí, né? E aqui está o Kenny Ortega, que foi o diretor de Descendentes 2. Olha o que ele respondeu quando perguntaram para ele quais eram as mensagens que o filme passava para as crianças. Ele disse, são muitas mensagens e elas são meio que dispostas em camadas. O legal é que as crianças vão descobrindo essas mensagens aos poucos. Eu só fiz um Instagram, ainda na época, né, que o Instagram estava mais forte ali. Eu só fiz um Instagram agora. Mas alguns dos atores têm milhões de seguidores e é incrível como crianças do mundo inteiro, de línguas diferentes, acham algo nas histórias que as ajuda na vida real. Isso as ajuda a se sentirem mais corajosas, mais criativas, mais destemidas. Como assim? O mal torna as pessoas mais corajosas, ousadas? Não, queridos. O mal torna as pessoas rebeldes, né? Não é dessa forma. Como fez muito sucesso, lançaram Descendentes 3. A propósito, né, até esse nome, Descendentes, quando a gente usa a Bíblia, a palavra de Deus como nossa referência, a primeira coisa que vem à minha mente, sabe o que é? O texto de Gênesis 3,15. Depois você pega aí, abre sua Bíblia e leia, que você vai entender o significado. Quem é o descendente que a Bíblia fala ali? Fica de tarefinha aí de casa, tá bom? Para vocês. Mas vamos lá, vamos avançar um pouco mais? Aí veio uma leva agora, né? De novos filmes, novas séries, apresentando, né, os vilões como os personagens principais. E qual é a questão por trás disso? Conheça a história. Conheça o que transformou, né, esses personagens em vilões. Sabe onde você vai chegar? Ah, vai ter uma justificativa para o mal, né? Isso vai criando empatia e depois simpatia. Aqui, né, uma série para esse público, Loki. Na mitologia nórdica, só para vocês terem uma ideia, Loki é o deus da trapaça. Ele é o personagem principal da série, né? Quem é o pai da mentira? Né? Tá tudo muito claro. Aqui uma série de livros que estão sendo agora convertidos em série, filmes, né, para adolescentes, dessa autora que vocês estão vendo aí, a Serena Valentino, em que ela conta as histórias bem conhecidas sob a perspectiva dos vilões. E eu separei só um texto aqui de contracapa de um dos livros para você ver que história será essa que está sendo contada. Toda história tem dois pontos de vista, não é mesmo? De que lado você está? Descubra neste livro todos os segredos do passado de Úrsula. Desvende qual era o seu papel no reino de Tritão.
o motivo de sua expulsão das dependências reais e principalmente como ela se transformou na temida bruxa do mar, que enfeitiçou a encantadora princesa Ariel. Você acha que isso é coincidência? Expulsão das dependências reais? A que história esse texto está fazendo alusão? Mas vamos lá, tem mais, né? Quando o filme Coringa foi lançado, saíram muitas matérias, né, muitas reportagens a respeito. Só uma curiosidade, na época, alguns pesquisadores, eles ficaram na porta do cinema só observando reação, comportamento das pessoas que saíam, né, depois de ter assistido o filme. E elas ficaram impressionadas, porque, de repente, todo mundo estava achando que o Coringa merecia uma chance, que o Coringa tinha razão para ter se tornado, né, vilão daquele jeito, era um perturbado mental, isso e aquilo. E isso acabou despertando uma simpatia pelo personagem. Na época, super interessante, publicou um artigo, eu separei 2 trechos assim desse artigo, só para você ter uma ideia. Diz assim, a chamada, né, primeiro, vilões, do diabo ao Coringa. Se gostamos dos vilões, é porque todos nós possuímos uma face sombria, ainda que não a expressemos. Nesses personagens imperfeitos, acabamos enxergando um pouco da nossa realidade. Quer ver a continuação? Talvez seja esse o grande apelo das narrativas dos anti-heróis. Humanizá-los exige tanto talento narrativo que é impossível não acabar seduzido. E não tem problema nenhum com isso. Pode torcer pelos vilões à vontade. Afinal, não há ninguém tão parecido com a gente quanto eles. Entendeu qual é o ponto aqui? Você quer ser parecido com um vilão? Você quer que seus adolescentes, que as crianças tenham isso despertado nelas? Olha como eu sou parecido, não tinha percebido, olha, cheio de defeitos, mas eu também sou assim. Olha, tem um texto do Espírito de Profecia, e eu creio que ele é um dos textos mais reveladores e que deveria fazer a gente considerar, né? Tem pessoas que não acreditam no Espírito de Profecia ou que acham que não é para a gente mais. Mas como que a gente explica um texto desse? Observa o que Ellen White escreveu tantos anos atrás. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele, de acordo com sua vontade. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz, senão a dele. Entendeu? É uma estratégia mesmo. E quantos estão se deixando levar, né? O segundo princípio que eu quero mostrar para vocês. O mal está conquistando a simpatia das novas gerações. Isso está se tornando cada vez mais evidente. Já ouviram falar de Scott Meyer? Ele é um ex-cinegrafista de Hollywood. Hoje tem um ministério lindíssimo. Mas, em sua juventude, se afastou dos caminhos de Deus. Foi em busca dos seus sonhos. Foi para Hollywood. Depois, ele teve um encontro real e verdadeiro com Deus. E ele tem esse ministério hoje mostrando, né, como os conteúdos das mídias têm contado, né, histórias aí, narrativas, estão pregando sermões. Desenhos, filmes, séries, programas de TV são como sermões, ele diz. Eles nos ensinam coisas sobre a vida, não são mero entretenimento. Às vezes, o seu adolescente, a sua criança, vai assistir um sermão, ou vai considerar um sermão, às vezes 40, 50 minutos numa igreja, mas eles estão recebendo sermões todo o momento, a todo tempo, nesses meios, né, nesses entretenimentos. O problema são os meios? Não, queridos. Nós também usamos esses meios. Não é a mídia em si, mas sim conteúdos que têm sido apresentados nesses meios, né? Alguns exemplos para vocês. Sermões que estão sendo pregados. Esse é um dos desenhos, né, mais vistos em TV aberta. Ladybug, ou Miraculous, né, como é conhecido também. Observe bem essa imagem. Isso daqui é um sermão. Está contando um sermão. Observe o símbolo ali dentro, né, do Miraculous, o símbolo do Yin Yang ali. O que quer dizer? Todo bem tem um pouco de mal, todo mal tem um pouco de bem. E a própria história, né, que foi construída, que esses personagens foram construídos, diz que a personagem aí feminina tem o poder da criação
e o personagem masculino tem o poder da destruição. E quando eles juntam, então, essas duas forças, eles se tornam heróis. Isso não é possível, né? E não sei se vocês tinham esse conhecimento, mas é o princípio também por trás de Star Wars. George Lucas, quando criou essa série, ele mesmo é um adepto do taoísmo, que tem essa filosofia, né, de que o bem e o mal precisam coexistir para trazer equilíbrio ao universo. E ele mesmo disse numa entrevista, ele falou assim, eu não sei por que as pessoas, né, falam, pensam, ficam usando essa expressão que a força esteja com você. Uma força não vai vencer a outra, ele disse. Ele também é adepto do panteísmo, né, de que Deus está em tudo, em todos os objetos, em todas as coisas. Queridos, precisamos ser sábios, entender o princípio, né, que está por trás ali. Qual é a intenção? No que aquilo fere os princípios bíblicos? No que aquilo contraria a palavra de Deus? E aqui está um texto, sabe, que fez muito sentido para mim. Na época que eu estava pesquisando alguns autores, porque eu estava começando a escrever para adolescentes, para aqueles que ainda não fizeram associação do nome, né? Eu sou autora do livro Vaso de Barro, que foi usado no curso de leitura e para desbravadores, eu acho que uns 2 anos atrás. E eu estava me preparando para escrever aquele livro e fui pesquisar alguns autores que escreviam para adolescentes, porque eu escrevia mais para o público infantil. E eu fiquei assustada com o que eu estava vendo, eu estava por fora também, sabe, de muita coisa que estava acontecendo no universo das crianças e dos adolescentes. E algumas coisas eu comecei a questionar a Deus, então quando eu li esse texto aqui, muita coisa começou a fazer sentido. Esse texto foi escrito por Ellen White, depois dela ter tido a visão do grande conflito em 1858. Foi essa visão que deu origem à série O Grande Conflito, né, que são os 5 livros, e que contam, na verdade, a história da salvação do ser humano. É a mesma coisa que a Bíblia faz, está contando a história da salvação do ser humano, da primeira à última página, a Bíblia está contando uma história só. E essa série está contando exatamente isso. E quando ela teve essa visão, ela depois escreveu esse texto, dizendo: o Senhor colocou diante de mim assuntos que são de urgente importância para o presente tempo e que alcançam o futuro. É o que a gente está vivendo hoje. Foram-me ditas as palavras: escreve num livro as coisas que tens visto e ouvido, para que cheguem a todos os povos, pois vai chegar o tempo em que a história passada se repetirá. Então eu percebi que não era uma impressão minha. Realmente essa história do grande conflito estava sendo contada, mas de um jeito que a gente não tinha imaginado. Vou mostrar só um exemplo para vocês. Esse desenho, né, que já tem mais de 40 anos, mas a cada 10 anos eles lançam uma nova geração. Bom, primeiro detalhe, observe aí, né, que apesar de ter a chamada como pôneis, você observa aí os unicórnios, você vê um cavalo alado, né, fazendo referência a Pégasus, né, o cavalo da mitologia. Você vê que o animalzinho de estimação delas aí é o dragão. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito desse símbolo, né, porque o dragão, a primeira referência que a gente tem é o que a Bíblia dá. Vai lá em Apocalipse 12, leia ali dos versos 7 em diante, né? Algumas tarefinhas de casa aí para os professores também. Mas me impressionou porque eu tive contato com um gibi, com esses personagens, né? Contando a seguinte história. E veja, você vai chegar à mesma conclusão que eu, isso não é coincidência. Era uma vez, no reino de Equécia, 2 irmãs. Princesa Celeste e Princesa Luna. Uma governava o dia, outra governava a noite. Tudo estava bem até que um dia a Princesa Luna começou a sentir inveja da Princesa Celeste. E por causa disso, a Princesa Celeste teve que expulsar a Princesa Luna para uma outra dimensão, onde ela teve o seu nome mudado para Pesadelo da Noite. Agora pense comigo, porque quanto mais você conhece da história original, você vai ver as semelhanças e vai perceber o que está acontecendo aí. Bem, nessa história tinha uma floresta mágica, com uma árvore com frutos, chamados elementos da harmonia, frutos mágicos. E essa história, na verdade, estava sendo contada nesse livro, chamado Livro da Profecia. Essa personagem está lendo essa história aí. Você vê as semelhanças? Olha bem esse livro. E o que ela descobre nesse livro? Que depois de 1000 anos, a princesa Luna voltaria e tentaria tomar o reino de Equestria. Você entende o que está sendo apresentado aí? Uma distorção da profecia do milênio. E o que diz a profecia do milênio? Queridos, depois do período de 1000 anos que nós passaremos no céu, haverá um acerto de contas. E aí sim o mal será destruído para sempre. Os ímpios e Satanás
o pecado, terão fim. Mas sabe como que essa história termina no livro que ela está lendo aí, a personagem? No fim dos 1000 anos, a princesa Luna faz as pazes com a princesa Celestia e elas voltam a governar juntas o reino de Equestria, algo que nunca vai acontecer. Sabe qual é o princípio que a gente pode ver aqui, que é apresentado aqui? Convence mais facilmente quem conta primeiro a história. Você acha que o tempo que você gasta com a sua criança, com seu adolescente, ali na escola sabatina, não tem resultado? Você está tendo a oportunidade de contar primeiro a história. Você está tendo oportunidade de contar a verdadeira história. Então, leve bem a sério isso. Não faça de qualquer jeito o seu trabalho com eles. Faça o melhor que você puder, porque convence mais facilmente quem conta primeiro a história. Se as nossas crianças e adolescentes conhecessem bem, tivessem uma boa base bíblica, a gente nem precisaria estar alertando dos perigos que hoje estão sendo apresentados nos entretenimentos. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Veja esse texto. Para mim, esse é um exemplo perfeito de discipulado. Paulo, discipulando Timóteo, um jovem ainda. E Paulo escreveu para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Você tem dúvidas de que esse tempo chegou? Olha o que diz a continuação do texto. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Histórias inventadas. Isso teria um tempo em que isso seria muito mais interessante do que ouvir a verdade. E o que isso tem a ver com esses personagens hoje? Com certeza você passa por isso, você já observou que em muitos lares, esses são os deuses, né? A Bíblia é clara, a Bíblia diz: não terás outros deuses além de mim. Mas na vida de muitas crianças, muitos adolescentes, esses têm sido os ídolos, têm sido os deuses. E quais são as histórias deles? Muitas delas baseadas em mitologia, histórias inventadas. Chegaria um tempo em que isso seria muito mais interessante do que a verdade, né? E eu mostrei ali os personagens da DC Comics, né, a Liga da Justiça. E aqui, olha que interessante. Eles têm um personagem dentro, né, desse grupo aí, chamado Lúcifer. E não é de hoje, não. Isso daqui é da década de 60. E Lúcifer é considerado o segundo personagem mais poderoso. Olha como ele é apresentado ali. Perde apenas para seu criador, Yahweh, ou Jeová, empatando com seu irmão Miguel. Você percebe o erro aqui? Você percebe o engano? O primeiro deles, né, está dizendo que Lúcifer empata com Miguel. Impossível. E por quê? Primeiro, porque Lúcifer é criatura e Miguel é criador. Miguel é um outro título para Cristo, Filho de Deus. Não tem como. Não tem como empatar. E o segundo erro é porque Miguel é criador. Ele é Deus. Lúcifer é criatura. E foi exatamente esse personagem que deu origem à série Lúcifer, que agora está sendo exibida na Netflix e que já está na sua 6ª temporada. Pasmem, né, com isso. O ator Tom Ellis vem de uma família religiosa. O pai é pastor evangélico. A irmã casada com um pastor. E ele disse que quando leu ali o roteiro, né, da série, ele achou que ia ser divertido interpretar esse personagem. Queridos, eu li apenas um trechinho uma sinopse de um trechinho da 5ª temporada, do final da 5ª temporada. E sabe como que Miguel e Lúcifer são apresentados ali? Como irmãos gêmeos, rivais, mas Miguel é o verdadeiro vilão. E Lúcifer faz com que ele se ajoelhe diante dele e corta as asas de Miguel. Você entende o que acontece aqui? Uma verdadeira inversão, mas sabe o que me chocou mesmo? A reação das pessoas que têm assistido a série. E eles têm dito que isso daí é só uma ficção, que não tem nada a ver. Uma das reações dizia assim, ó: o povo se ofende com uma série quando há tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Diga-se de passagem, essa série tem muito o que ensinar para esse povo ignorante. Eu amei essa surra que a personagem deu no Miguel. Miguel deveria ser banido, assim como dizem que Lúcifer foi.
Você tem dúvidas de que o inimigo está preparando uma geração? Essas coisas não são para a gente, não. Mas ele está preparando uma geração. Deus está preparando a sua geração e o inimigo está preparando a dele. Precisamos estar atentos, né? Veja o que esse texto diz. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com o governo de Deus, foram apresentados a todo o universo. Isso aqui é o fim e a conclusão dessa história. À vista de todos os fatos do grande conflito, todo o universo, tanto os que são fiéis como os rebeldes, de comum acordo declaram: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esse é o verdadeiro final da história. Aqui, né, mais alguns personagens. Muitos desses personagens, eles têm suas histórias baseadas em divindades. São deuses, semideuses da mitologia, né? E tem aí conquistado muita gente. Já foi lançado, né, Os Eternos. Gente, a diretora de Os Eternos, ela, quando foi perguntado qual era o tema, né, e qual era o tema mais importante para ela, desse filme que foi produzido, ela disse que o tema, para ela, mais importante é porque mostra o livre-arbítrio versus o bem maior. Livre-arbítrio versus o bem maior, como sendo o amor, como se uma coisa tivesse em oposição à outra, né? Tem muitas outras coisas aqui que agora eu não tenho tempo, né, de apresentar para vocês, mas vamos avançar aqui. Lembra que eu falei do dragão? Então, ele tem sido apresentado como bonzinho, como um ser que pode ser domado, né, como treinar seu dragão e coisas assim, meu amigo dragão. Mas eu achei interessante que esse é um dos últimos lançamentos, né, chamado Raio e o Último Dragão, e veja como que a história é apresentada. Porque você sabe que tudo que Satanás sempre quis foi o lugar de Deus, né, no céu. Lugar do Filho de Deus, né, sentiu inveja de Jesus, do Filho de Deus. E anticristo, inclusive, é uma expressão que quer dizer aquele que quer ocupar o lugar de Cristo. Não é aquele que combate, né, que está em luta com Cristo. E veja como que foi apresentada essa animação. Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a Terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Foi isso, queridos, que aconteceu? Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra despedaçada e seu povo dividido. No entanto, ao longo de sua jornada, ela aprenderá que será necessário mais do que um dragão para salvar o mundo. Também será necessário confiança e trabalho em equipe. Você acha que a criança, né, o adolescente vai enxergar só isso aqui, confiança e trabalho em equipe? Que mensagem está sendo transmitida? Que sermão está sendo pregado, né? Ali. E aqui a gente chega no quarto princípio. Só nos entretenimentos o inimigo é capaz de mudar o fim dessa história. O fim da história é aquele que eu li ali para vocês. O universo inteiro vai reconhecer. Deus como soberano, Deus como justo, Deus como misericordioso, o Filho de Deus como demonstrando um amor infinito pela humanidade, a ponto de dar-se, de doar-se, né? Dar a sua própria vida. Vejam mais esse texto aqui. Muitos, porém, se têm desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas em detrimento da vida espiritual. Mais que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo, e o Senhor é ofendido. É isso, queridos. Muitas dessas coisas, justamente por contrariar a palavra de Deus, por distorcer o que Deus disse, estão afastando o Espírito Santo da vida das pessoas, né? Vou mostrar rapidamente aqui alguns slides, né, sobre jogos. Minecraft tem sido considerado um dos jogos aí, né? Isso é só um Lego virtual e tal. Para começar, a história acontece num submundo. Não sei se você tinha se dado conta, né? Esse mine de mina acontece num submundo. E existe uma situação no jogo, né? Que para você ter acesso a um ingrediente que é necessário para você fazer algumas poções mágicas e participar ativamente do jogo, você precisa construir esse portal, precisa fazer um ritual. Então, se existe processo, é um ritual. E para você, então, ir até um outro ambiente, pegar o que você precisa e voltar, que é o fungo do Nether, né? Um fungo que está no Nether. E você sabe o que é o Nether? O inferno. O que tem feito, né? O que isso tem causado nas crianças? Ah, então o inferno é simples assim, você vai lá, pega o que você precisa, volta. Uma dessensibilização, né? Das coisas espirituais. Aqui mais alguns exemplos. As próprias imagens são autoexplicativas. Eu estive em um lugar que a pessoa falou assim, não, mas me fala mais sobre o jogo. Eu falei, não tem necessidade, queridos, olha aqui.
As imagens são autoexplicativas, né? São autoexplicativas. Jogos de sobrevivência, como Free Fire, que é um jogo que para você se manter ali, né, ativamente, você tem que, em 15 minutos, matar todo mundo. Se você cai ali numa ilha e tem um arsenal à sua volta, né? E alguns estudos já têm, assim, constatado que as pessoas, né, que jogam muito e tal, e usam essas armas virtualmente, elas teriam capacidade de usar as armas reais. Alguns outros jogos aqui, queridos, as próprias imagens são autoexplicativas, né? LoL, né, um dos mais jogados, né, mais acessados, jogo de arena. League of Legends, LoL, olhem as imagens, autoexplicativo. Ah, isso daqui com certeza você já viu uma série, na verdade não é um jogo, né? É uma série envolvendo um jogo, vamos dizer assim. Como pode, né? 10 anos atrás, Round Six não teria sido divulgado, aprovado. O autor, né, da série, ele quase foi à falência tentando fazer a série emplacar e não deu resultado. Agora se tornou a série mais vista de todos os tempos. Como se explica isso? Queridos, só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer uma pesquisa, só coloquei Round Six. A partir dessa pesquisa, eu tive que achar um jeito de bloquear aqui no meu celular, mas começaram a aparecer vídeos bem curtinhos e tal, tipo, instigando, né, para você assistir só numa pesquisa rápida que eu coloquei ali. A violência sem limites. E as pessoas achando tudo isso normal. Não, é só a história do opressor, do oprimido. A sociedade, assim, queridos, coisas que estão tirando a sensibilidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Essa neurocientista é uma das 4 mais famosas da Inglaterra, e ela escreveu esse livro, Inventando a Nós Mesmos, A Vida Secreta do Cérebro Adolescente. O nome dela é Sarah Jane, e eu achei muito interessante essa afirmação que ela faz aqui. Veja o que ela disse. Nosso senso de identidade e os gostos que desenvolvemos na adolescência podem moldar e influenciar atitudes e preferências sobre música, moda, política e moralidade por toda a nossa vida. A complexidade de nossa tomada de decisão aumenta à medida que nosso lobo frontal, aqui, né, onde a gente toma as decisões, se desenvolve e cria conexões com o sistema límbico, vai acionar um sistema. Isso tudo é muito sério, né? E você vê na adolescência que esses ciclos estão se fechando. Que oportunidade você tem, né? Diante de você. Deixa eu voltar aqui, porque por alguma razão minha tela saiu. Ok? Eu chamo atenção aqui para esse aspecto, a música. A música, ela usa a expressão, é um laço. A música foi criada, queridos, antes do ser humano. Foi criada com um objetivo, a adoração. Como será que estão as músicas, né? Que as nossas crianças, nossos adolescentes têm ouvido dentro da igreja, às vezes, né? Precisamos ser criteriosos. E aqui para a gente ir fechando, encerrando, né? Esse momento, observe esse texto. Ah, como Satanás observa para ver seus enganos prontamente aceitos e os seres humanos seguindo exatamente os caminhos por ele preparados. Ele não quer que deixem de orar e manter uma forma de deveres religiosos, pois assim pode torná-los mais úteis em seu serviço. Olha que sério isso. No passado a gente via assim, né? Falava assim, o inimigo está fazendo de tudo para te tirar da igreja. Hoje não é mais essa estratégia. Ele quer que as pessoas se sintam confortáveis no erro e passa uma falsa segurança, né? Não, mas eu estou frequentando a igreja. Não, mas eu assisti isso. Mas isso daqui não me afetou, isso não fez mal. Não vai fazer agora para essa geração. As coisas estão vindo com muita intensidade e estão vindo com um peso muito forte, tudo muito complexo. O texto continua dizendo assim: mistura seus enganos e os ilusórios laços com a experiência e profissão de fé deles, promovendo assim admiravelmente sua própria causa. Muito sério isso. Vamos relembrar então aqui, porque agora eu vou fechar com o último princípio com vocês aqui. Primeiro, não existe mais nada subliminar. Segundo, o mal está conquistando a simpatia das novas gerações. Terceiro, convence mais facilmente quem conta a primeira história. Quarto, só nos entretenimentos do inimigo é capaz de mudar o fim dessa história. E quinto, seu principal objetivo é neutralizar a influência do Espírito Santo. Lembra que eu falei no início que há uma condição para que aquela profecia, promessa se cumpra? E essa condição é o derramamento do Espírito Santo? Queridos, eu não tenho medo de afirmar
que muitas das coisas hoje que as nossas crianças têm lido, têm assistido, têm jogado, estão afastando o Espírito Santo. Em vez de fazer com que o Espírito Santo venha sobre elas, né, que elas tenham discernimento, que elas tenham força de vontade, que elas desenvolvam totalmente esse potencial. Essas coisas têm tirado tudo isso, têm afastado o Espírito Santo, né? E por que será, né, que há um interesse tão grande em afastar o Espírito Santo da parte do inimigo? Porque a gente, quando pensa na volta de Jesus, a gente pensa no que está acontecendo na Terra. Começou a pandemia? Vamos, bora lá ler eventos finais, porque olha, tá perto de Jesus voltar. A gente vai pelo medo, né, e pensando nas coisas que acontecem aqui na Terra. A gente precisa saber. É importante que nós estejamos preparados, que saibamos, reconheçamos os sinais. Mas sabe o que é mais importante? A gente saber o que está acontecendo exatamente agora no céu. Porque desde o dia 22 de outubro de 1844, uma grande obra teve início no céu. O santuário, que é o plano da salvação desenhado, que quando foi dado a Moisés ali, o desenho era um desenho de quê? Do santuário do céu. O plano da salvação desenhado em todas as suas fases e etapas. E o que acontece numa das etapas finais ali? O sumo sacerdote saía do lugar santo, entrava no lugar santíssimo, era dia de expiação. Isso faz uma referência clara ao que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, quando Jesus sai do lugar santo e entra no Santíssimo para começar o quê? O juízo investigativo. Então, a gente às vezes se desliga, né? Eu costumo dizer que, para mim, assim, quando eu imagino, é como se um reloginho tivesse começado a correr, sabe? E o tempo começou a partir dali. Quando o tempo estiver completo, Jesus volta. Quando essa obra estiver completa, Jesus volta. A gente tem se dado conta disso? A gente tem falado disso? A gente tem feito PG, né, na nossa casa para poder estudar mais a palavra de Deus, para ir além, né, do tempo que a gente passa com as crianças e os adolescentes ali na escola sabatina? Olha o que esse texto diz. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve, e o maligno está aumentando seus esforços para derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade. Seu objetivo é manter as pessoas em trevas e rebelião, até que a ministração do Salvador no santuário termine. Poucas pessoas têm se dado conta disso, queridos. Mas isso era algo para a gente estar pensando dia e noite. Quando as pessoas na igreja estão indiferentes, Satanás não se preocupa. Entretanto, quando os corações indagam o que devo fazer para ser salvo, ele aparece para nivelar seu poder contra Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Quanto menos do Espírito as pessoas tiverem hoje, mais facilmente ele as enganará. Quanto menos as pessoas estudarem a palavra de Deus, mais facilmente elas serão enganadas. Se não conhecerem o roteiro, não podem ser protagonistas. É por meio do Espírito Santo que Deus se comunica conosco, e aqueles que rejeitam essa ação como sendo de origem satânica, cortam o canal de comunicação entre eles e o céu. Isso quer dizer que a gente, sem o Espírito, a gente se sente confortável no erro, não se sente incomodado. Por isso que eu tenho muita preocupação quando um adolescente fala para mim, não, isso daí não tem nada a ver, eu assisto isso e consigo separar as coisas. Não, isso daí não tem nada a ver, Deus me deu inteligência para isso. Para mim, isso pode ser um indício de que ele talvez já não esteja mais ouvindo a voz do Espírito. Se rejeitamos a obra do Espírito Santo, não há mais o que Deus possa fazer por nós. Ficamos desligados de Deus e o pecado não tem remédio para curar a si mesmo. Queridos, onde o grande ponto de virada acontece? Precisa acontecer. Nas famílias. Nas famílias. E nós temos um papel muito importante como professores, como líderes, em trabalhar com as famílias. Porque a igreja deve ser parceira da família. Precisamos fazer programas, mais programas, preparando as famílias e incentivando. Eles precisam ser motivados, incentivados, entender o que está acontecendo, ter momentos de culto. Precisam fazer da oração um uso contínuo, vou dizer assim, da oração, né? Orem sem cessar. E aqui tem algumas dicas, né, importantes para os pais, para nós líderes, né? E vocês podem passar isso depois para os pais. Vocês podem compartilhar isso, né? Vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Observe aí o que diz. Como ajudar a criança a enfrentar o mundo? Primeiro, proteja do mal a mente do seu filho. Instrua seu filho com valores cristãos. Assuma o controle da mídia dentro de casa. Dê brinquedos que comuniquem os valores que você deseja incutir em seus filhos. Deixe bem clara a diferença entre o bem e o mal.
Ensine seu filho a tomar decisões, né? Os pais não vão estar o tempo todo com os filhos. Ofereça alternativas à pressão dos amigos. Inspire seu filho com os elevados ideais da palavra de Deus. Crianças orientadas sobre valores cristãos têm uma base totalmente diferente a partir da qual tomar decisões, ao confrontarem o mundo. Quando a mente de uma criança for protegida durante os anos em que ela é mais impressionável, facilmente reconhecerá o mal assim como ele é. As crianças expostas a muitos males, porém, se dessensibilizam. Essa é a palavra-chave aqui, ó. E a diferença entre o bom e o mal se torna nebulosa, na melhor das hipóteses, né? O que devemos fazer, queridos? Retornar. É caminho de volta agora. As referências, as principais referências dentro de casa, na igreja, entre nós líderes, devem ser as referências bíblicas. E ensinar a submissão ao Espírito. Como que você ensina a submissão ao Espírito? Você mesmo sendo submisso ao Espírito. Você mesmo sendo alguém guiado pelo Espírito. Uma vez eu ouvi um professor de adolescente falando assim, presta atenção, eu não entro numa sala de adolescentes sem ter certeza de que estou revestido do Espírito Santo. Uau! É isso que todos nós precisamos. Submissão ao Espírito, sermos guiados pelo Espírito, em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes, naquilo que a gente ensina. E eu diria, por favor, vamos resgatar, né, a confiança aí no espírito de profecia. A lição dos adolescentes, cada ano, a gente tem estudado um livro da série aí. E ano que vem, tá aqui, olha, vai ser Os Embaixadores. Vamos estudar a história dos apóstolos, né? E precisamos motivar, resgatar a confiança no espírito de profecia. Para a gente finalizar agora, esse é um texto que mexe muito comigo e devia mexer com você também. Nunca antes houve tantos interesses importantes em jogo, nunca houve questões tão importantes diante de alguma geração como as que aguardam aquela que agora está chegando ao palco da ação. Nunca foram os jovens de alguma época tão intensamente observados pelos anjos de Deus como os jovens o são hoje. Sua criança, seu adolescente, ele está sendo observado e acompanhado pelos anjos. E você tem uma missão importante. Deus te deu esse privilégio. Encare isso com seriedade, se prepare. Esse texto, ele pode acontecer com uma criança, com um adolescente, se Deus quiser. Ele pode acontecer com uma criança, com um adolescente, mas o plano dele é que todos estejam envolvidos. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e eu acrescentaria aqui, o seu aluno, a sua aluna, eles vão fazer parte disso. Vão ser os mensageiros de Deus, serão os porta-vozes de Deus, e você terá uma parte linda nisso, porque você vai ter ensinado, você vai estar junto. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Que Deus abençoe cada um de nós. Temos desafios? Temos, mas não estamos sozinhos. Aproveite ao máximo. O que você está tendo hoje é uma oportunidade de ensinar, de mostrar pelo exemplo que a palavra de Deus é um guia seguro. Ela abre os nossos olhos. O espírito de profecia é um presente que Deus nos deu. Então, ao preparar aí a classe, ao preparar a lição, continue fazendo o seu melhor. Mas lembre-se que você está participando de uma obra grandiosa. E um dia você vai ver os resultados disso. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Super beijo. Obrigada, professora Neila. Enquanto você falava ali, eu fiquei pensando, né? Talvez algum professor, eu sei que tem o Ministério da Família, que tem famílias também participando, tem adolescentes também participando. Talvez alguém esteja perguntando, mas por que falar isso numa trimestral? Porque trimestral, queridos, também é uma capacitação, é conhecimento, é preparar vocês para trabalharem cada vez melhor. E é muito importante a gente conhecer tudo isso. São filmes que parecem, às vezes, inofensivos, que estão ao alcance dos nossos filhos, e muitos pais nem percebem que, devagar, lentamente, Satanás tem entrado nas nossas casas. Por isso, queridos professores, vamos orar mais, vamos nos preparar mais para ajudar essa geração a amar a palavra de Deus, estudar mais o espírito de profecia. E obrigada, professora Neila, que Deus abençoe você, abençoe sua família, seu ministério,
Que Deus realmente continue derramando infinitas bênçãos sobre você. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer, Marli. Um beijo para todos. Obrigada. E para finalizar essa trimestral, os últimos recados para vocês. Quero compartilhar aqui a minha telinha. Queridos, nós vimos ali como é desafiador esse momento que nós estamos passando. E eu quero que você tenha sempre em mente qual é o seu público-alvo, qual é o nosso público-alvo e quais são as nossas ênfases para livrar essa geração de tudo isso que nós vimos hoje. Nós precisamos ajudar as nossas crianças a crescerem na palavra de Deus, os nossos adolescentes viverem a palavra de Deus e os pais e professores permanecerem e ensinar a palavra de Deus. É desafiador, mas eu creio que com o poder do Espírito Santo nós vamos conseguir resgatar essa geração de crianças e adolescentes para os caminhos do Senhor. E através do discipulado, é uma parceria entre igreja e pais, com oração e com estudo da Bíblia. Qual é o nosso propósito? Isso aqui tem que ficar bem claro. Ajudar as nossas crianças, nossos adolescentes a desenvolver uma fé crescente, guiá-los para que sejam realmente discípulos de Jesus. E, claro, como resultado desse trabalho, eles possam cumprir a missão, possam amar mais a Deus, mais a sua palavra. Por isso, professores, coordenadores, pais, toda essa equipe que trabalha conosco, envolva as crianças na igreja. Nas atividades missionárias, ajude-os a assumir um compromisso de testemunhar por Cristo, usarem os seus dons no dia a dia. E, com certeza, a sua fé, a fé dessas novas gerações serão fortalecidas. Nós temos um trabalho com os adolescentes. Eu sei que vocês estão aí, professores. Sábado passado, nós já tivemos o nosso treinamento. Já aprendemos ali tudo o que temos que fazer. Vamos estar disponibilizando essas aulas para vocês. Mas lembre-se, o nosso objetivo é que cada unidade de ação seja transformada numa base. Que eles possam ler o Espírito de Profecia. E nós já vimos ali 2 livros, eles vão estar lendo, Os Resgatados e Os Embaixadores. Eles precisam sentir que são amados. Qual é a nossa resposta? Eu quero dizer para vocês que eu quero dizer, eu vou. Eu quero alcançar mais crianças para o reino dos céus. Eu quero que você, pai e mãe, digam mesmo, eu quero alcançar meus filhos para o reino dos céus. Eu quero dizer e desafiar vocês, professores e adolescentes, a dizer o mesmo. Eu quero alcançar adolescentes para o céu. Eu sei que esse é o trabalho desafiador para todos nós. 2022, vamos começar, mas Deus estará conosco, tenho certeza disso. E aí, talvez alguém pergunte, e Marli, e os materiais, e as classes, o que nós vamos fazer durante esse novo trimestre? Não se preocupe, nós já estamos colocando os links de todas as classes que já foram gravadas, desde hall até adolescentes. É só você assistir junto com a sua equipe, anotar ali todas as sugestões que foram dadas, e eu tenho certeza que 2022 será uma bênção, que o primeiro trimestre de 2022 será uma bênção. Tenho certeza que 2022 muitas coisas maravilhosas vão acontecer. Sabe por quê? Porque vocês, professores, pais, coordenadores, líderes, vão fazer o melhor para Jesus e para as nossas crianças. Afinal, fomos chamados para isso. A minha resposta é, eu vou, Senhor. Qual é a sua resposta? Que Deus abençoe vocês. Podemos orar? Querido Pai, obrigada por essa trimestral. Quantas coisas aprendemos hoje e coisas que nos preocupam. Afinal, lidamos com nossas crianças e adolescentes, com coisas que às vezes não estamos preparados. Satanás tem sido astuto. Mas, Senhor, livra-nos do mal. Livra as nossas crianças e adolescentes do mal. E nos dê sabedoria para fazer o melhor, para que nesse primeiro trimestre de 2022 seja um trimestre de muitas bênçãos,
Rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém.